Então, a aula de hoje, irmãos, né, ela vai tratar sobre a palavra apostasia, tá? Como que os primeiros cristãos entendiam sobre essa palavra, tá? Mas eu, como prometi lá na divulgação, eu vou estar mostrando aqui um vídeo de Natan Rufino, e eu quero que você preste bem atenção no que ele está falando, porque a gente vai pôr em prova o que ele vai estar colocando. Você veja que o poder da oratória, independente se a pessoa falar verdade ou não, e não estou querendo julgar aqui, né? Se bem que, meu Deus do céu, ele é um homem que tem acesso pleno a documentos. Ele tem muito acesso a documentos, tá? Então, é muito difícil, né, eu acreditar que ele está fazendo isso inocentemente. Eu creio que está fazendo propositadamente, escondendo a verdade das pessoas, tá? Bom, se eu estiver errado, né, aliás, eu não estou errado. Não sei se o nosso amigo, qual é o nome dele, gente? Ezequiel, né? Que está lá na Itália hoje, né? O nosso amigo Ezequiel esteve com ele lá no TikTok, passou algumas informações que eu passei para ele, e ele não negou as informações. Se ele não negou, é porque ele sabe a verdade. Ele sabe a verdade. E gente assim tem que ser denunciada mesmo. Vamos lá. Mostra é que, segundo Tessalonicenses 2:3, onde a palavra apostasia aparece, provavelmente está falando de um afastamento físico. Prova. Ele está colocando que um texto de 2 Tessalonicenses, é até importante eu ler esse texto com vocês, para vocês não ficarem, né, sem entender o que ele está falando. Que é esse texto aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Versículo 2 e 3, versículo 1 e 3. 1 a 3, tá? Que diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele está pegando esse texto aqui e está dizendo que essa palavra que está em vermelho embaixo, apostasia, significa retirada, que ele está atrelando a arrebatamento. Observa que no versículo 1, onde eu grifei de vermelho também, diz, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aí ele está dizendo que isso não acontecerá, ou seja, a vinda dele e a reunião com Ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E ele diz que essa palavra apostasia está muito mal traduzida, porque é como se ele dissesse que primeiro venha o arrebatamento. É isso que ele está querendo dizer, que houve uma tradução errada. Só que não houve uma tradução errada, eu vou provar isso para vocês. Boa tarde, Lenilza, Denise, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos lá. Pode até ser que signifique um afastamento espiritual. Mas como é que a gente vai saber como a palavra está sendo usada? Pelo contexto. As palavras que vêm antes, as palavras que vêm depois, onde a palavra apostasia está inserida, vão determinar o significado dela na frase. Todo mundo compreende isso? Pois é, só que essa palavra apostasia, desse jeito que eu estou falando, só tem uma vez ali no Novo Testamento. Você vê apóstatas, né, você vê apostatarão, você vê essas palavras ali. Agora, apostasia, desse jeito, só aparece uma vez no Novo Testamento. Então não tem como você dizer, pelo contexto você vai... Não, porque só tem uma palavra de exemplo. Não existem várias palavras para você dizer que, pelo contexto, você vai saber se é ou não. Só tem uma palavra de exemplo. Mas vamos lá. É assim que a gente interpreta o texto. A gente olha o contexto. Mas o que é interessante é essa confusão das versões que nós temos em português, em inglês, nos idiomas que nós utilizamos para ler a nossa Bíblia. Como nós vimos aqui na Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, fala rebelião contra Deus, né? Revolta contra Deus, rebelião contra Deus. Ou seja, tira a gente do foco completamente. Outras versões... Tira a gente do foco completamente. Por que vai tirar do foco completamente? Não tira do foco completamente. Quer dizer, ele tá criticando a tradução que realmente, né? Ela está indo muito além, né? Rebelião contra Deus, não é assim que é a palavra, é só apostasia. Mas isso não tira do foco completamente. Qual é o outro foco, então? Não é, o foco é que, antes da vida do Senhor, vira uma apostasia.
Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo. Colocam rebelião, revolta, afastamento, mas dão a entender que é no sentido espiritual. Outro, Dão a entender que é no sentido espiritual. Não, vocês vão ver que não dá a entender. A palavra é no sentido espiritual. Só que ele está querendo distorcer, né? Isso é uma tática de oratória. Dão a entender, tira o foco. Não é que dá a entender e tira o foco. É e está dando o foco correto. outros que não tinham segurança fazem o quê? O que a minha versão faz. Ele não sabe o que significa. Ele vai fazer o seguinte. Ele não sabe o que significa. Todas as versões sabem o que significa. A palavra apostasia simplesmente e unicamente significa apostasia. Como a palavra amor significa amor, alegria significa alegria, tristeza significa tristeza. Acontece que os pré-tribulacionistas, eles são expert em distorcer a palavra simples e básica. Por exemplo, esta é a primeira ressurreição, de Apocalipse 20. Não, essa primeira aqui não é a primeira de uma parte. É a primeira de um todo. E a última trombeta, antes a última trombeta, não, essa última não é a última. Essa última é a primeira. Eles são craques, né? Em distorcer o básico da palavra ali. E aqui eles continuam fazendo a mesma coisa. Transliterar. Coloca aí do jeito que está no grego, com as letrinhas do português, bota apostasia e cada um decide o que significa. Aí colocaram apenas apostasia, o que é melhor do que tentar dizer que é uma rebelião contra Deus, uma revolta contra Deus, uma negação da fé, porque essas interpretações induzem a gente ao erro. Acontece que a palavra apostasia, não é? É uma palavra que já ela não é uma palavra como, por exemplo, ágape, né? Ágape na nossa linguagem, né, no português é amor, né? Você não fala para a pessoa, eu te agapau. Você fala, eu te amo. Né? É uma palavra que você precisa traduzir. Mas existem palavras no grego que você não precisa traduzir. Por exemplo, filosofia. A palavra filosofia já é uma palavra no grego. Já é uma palavra no grego. Filo, né, é amor e sofia é sabedoria. Já está traduzido e para nós não causa estranheza. A palavra apostasia é a mesma coisa, já está traduzida e para nós não causa estranheza. Porque a palavra filosofia, eu não preciso traduzir para você o que é. É filosofia, quem fica filosofando são os filósofos. Né? Então não precisa traduzir. Já é uma palavra no grego que para nós já está aportuguesado. E a mesma coisa é a apostasia. Já está aportuguesado. A gente consegue entender perfeitíssimamente o que é. Atlas, né? Já é uma palavra que no grego, para nós, português e no grego, é a mesma coisa. Já está no nosso português essa palavra. E não precisa ser traduzido. A simples transliteração, ainda que não explique, pelo menos me dá margem para pesquisar. Isso que é apostasia. Aí eu vou pensar, eu sei o que é, porque em português apostasia é isso, mas eu tenho que lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego. Aí eu vou atrás, pesquiso, olho no dicionário, vejo as palavras, onde aparece a palavra no Novo Testamento, como a gente fez. Aí, opa, peraí, pode ser que apostasia signifique outra coisa. Uma coisa importante, um dado importante que a gente tem que compartilhar aqui, é que essas versões modernas, elas trazem essa confusão, mas não foi sempre assim. Trazem essa confusão. Não tem confusão nenhuma. O camarada arrumou uma confusão de não existir a confusão. Não tinha confusão ali. Nunca teve confusão. Jamais teve confusão. Mas aí passaram a criar uma confusão onde não existia. Tá, gente? Isso é uma coisa que aconteceu em um determinado ponto da história. Bom, olha aqui a fraude. Como diz Cipriano de Cartago, né? O que faz o mentiroso? Ele inventa uma outra mentira para sustentar a fraude. Né? Então, agora que eu já comecei, eu não posso parar. Né? Já comecei a fazer uma mentira aqui, eu tenho que sustentar. Então, eu vou ter que criar uma outra mentira. E ele está dizendo que essa deturpação teve um ponto de início. Agora ele vai dizer aonde teve esse ponto de início. Vamos ver. A Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Fica nas porções de aramaico. Mas quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, isso foi feito no século IV por um padre chamado Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim e essa versão latina se tornou conhecida como Vulgata. Quem já ouviu falar da Vulgata? Nunca ninguém ouviu falar da Vulgata?
Vulgata é uma versão latina, é a versão latina mais famosa que existe. E vulgata, em português, seria vulgar, que é a mesma coisa de comum, popular. É como se fala vulgo, né? Ah, fulano de tal, vulgo. Por quê? Vulgo é como é comumente conhecido. Então, Vulgata foi a primeira versão latina da Bíblia, traduzida pelo padre Jerônimo. E quando chegou na palavra apostasia... Bom, até aí tudo bem. Agora vai começar a distorção, que ele vai falar que houve uma tradução incorreta da palavra apostasia. E quando chegou na palavra apostasia... Ele traduziu a apostasia pela palavra latina dissessio, que significa partida. Você vê que do século IV ainda se considerava a palavra como realmente ela tinha no seu sentido original. Um homem chamado... Ainda no século IV, ele disse que... Ó, vou ver aqui de novo, ó, olha só o que vai falar. Ó. Tinha no seu sentido original. Ó. Você vê que do século IV ainda se considerava a palavra como realmente ela tinha no seu sentido original. Grave bem isso que ele acabou de falar. Ainda no século IV, a palavra tinha sido preservada no seu sentido original. Ainda no século IV, a palavra tinha sido preservada no seu sentido original. Vamos lá. Um homem chamado Martin Butala, um senhor chamado Martin Butala, na sua dissertação de mestrado, que foi produzida no Seminário Teológico de Dallas no ano de 1998, ele fez o seguinte comentário. Ele disse que a tradução inglesa, Rames Bible, que foi traduzida, essa Bíblia foi traduzida em 1576, foi uma tradução da Vulgata para o inglês. A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. A Rames Bible, que é uma Bíblia católica, ela foi traduzida da Vulgata para o inglês. Segundo a dissertação desse Martin Butala, ele diz que foi exatamente dessa tradução, do latim para o inglês, da Rames Bible, que pela primeira vez a palavra apostasia ganhou um novo significado. Eles fizeram... Então foi na tradução, né, da Vulgata, do latim para o inglês, é que houve então uma nova perspectiva de visão dessa palavra apostasia. Até então, veja bem, até o quarto século, a palavra apostasia tinha mantido seu sentido original até então. A partir da Vulgata, colocou dissessio, né? Que é dissessão, que é partida, né? Que está colocando ali. Mas a partir da tradução da Vulgata para o inglês é que houve essa mudança radical. Uma revisão da palavra e tiraram o significado de partida para revolta, com o objetivo de fazer alusão aos protestantes que tinham se retirado da Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? Está dizendo que houve essa mudança a partir dali, propositadamente, só para acusar os cristãos apóstatas. Tá? Então houve uma mudança de tradução propositada, não considerando o original, porque o original foi preservado até o quarto século, você gravou aí, né? Foi preservado até o quarto século, e a partir dessa transformação, né? Aliás, dessa transliteração, houve uma mudança radical só para acusar os crentes, tá? Então, para acusar os crentes, eles tiveram que mudar todo o sentido de uma palavra que tinha a ver com a vinda de Jesus, na cabeça dele. Quantos entenderam? A primeira vez que a palavra apostasia, em vez de ser traduzida por partida, retirada, eles colocaram como revolta para sugerir que era o que tinha acontecido com os protestantes. A primeira vez, hein? A primeira vez. A primeira vez. Tá? Que se retiraram da Igreja Católica. Aí o que foi que aconteceu? Posteriormente, no ano de 1611, quando foi feita a versão do Rei Tiago, que é a King James, quando foi feita a tradução do Rei Tiago, King James, os evangélicos, os protestantes, por sua vez, pegaram a palavra apostasia e traduziram de volta para acusar que quem tinha se desviado eram os católicos. E aí colocaram rebelião, revolta... Isso ele tá se baseando num cara que escreveu isso daí. Entendeu? Ele está pegando um livro de um rapaz, um pré-tribulacionista, né? E está usando isso como base histórica. Isso aqui é uma base histórica, não é? E é isso aqui. O cara disse isso e é isso. Volta, desvio e esfriamento. Ou seja, as duas versões que estabeleceram o padrão de tradução para as Bíblias católicas e para as Bíblias protestantes foram feitas, em cima de 2 Tessalonicenses 2:3, foram feitas com base em questões de disputa teológica. Não foi por motivação exegética, linguística, textual, foi por motivação teológica.
birra social, questão de religiosidade. E é por isso que as Bíblias que nós temos hoje em dia seguem um ou outro padrão, por causa da influência dessas Bíblias, tanto a católica como a protestante, no caso da King James. Entendeu? Então, ele está aqui acusando que as traduções bíblicas, e esse texto aí, em hipótese alguma, ela serviria, né, para poder usar de acusação contra cristãos apóstatas ou contra católicos apóstatas. Aí tem que usar esse texto e os outros textos, né? Apostatarão da fé, o amor de muitos esfriará. Aí não, vamos adulterar esse aqui, porque adulterando esse aqui a gente consegue acusar os caras. Não tem texto na Bíblia que possa acusar, tem que ser esse aqui, né? Todos os outros mantém. Agora, esse daqui, se a gente não mudar aqui, meu irmão, aí não vou poder acusar os crentes de apostasia. Eu não vou poder acusar os católicos de apostasia. Para eu poder acusar os católicos de apostasia e os crentes de apostasia, há necessidade fundamental de adulterar esse versículo aqui, ó. Se eu não adulterar esse, eu não vou ter força para poder acusar. Tem que desafiar muito a minha inteligência, né? Tem que desafiar muito a minha inteligência. Só que aí, a gente, pegando essa palavra, olha só. O que é que eu fiz, gente? Eu peguei a Bíblia, né? A Bíblia que está aqui no grego, né? E o que é que eu fiz? Vou até compartilhar a tela aqui antes de entrar nela, antes de entrar no texto aqui, para você ver comigo. Eu peguei a palavra apostasia, entrei nela, tá aqui, ó, separação, decepção, apostasia. Por isso que é dissêncio, porque é decepção. O camarada traduziu correto, né? Aí tá aqui, ó, apostasia. Aí você vai entrar aqui, ó, da onde ela vem, ó. Apostasium, que significa divórcio, repúdio, uma carta de divórcio. É só coisa ruim. Aí você vai ver da onde essa palavra é derivado. Clica nele de novo, ó. Fazer retroceder, fazer afastar-se, remover. Excitar a revolta. Por isso que na linguagem de hoje está rebelião contra Deus, porque é excitar a revolta. Absteme. Apostasia. Não é? Aqui, ó. Apostasia, que vem da palavra apostasium, que é derivado da palavra absteme, divórcio. Abandono aqui, afastar-se de alguém, abandonar, tornar-se infiel. Toda a raiz dessa palavra, em nenhum momento, ela está dizendo que é uma retirada. Está aqui, ó, apostasia, apostasium, absteme. Separação, decepção, apostasia, divórcio, repúdio, carta de divórcio, excitar a revolta, remover, afastar-se, retroceder, abandonar. Em nenhum momento está trazendo uma coisa assim, nossa, que palavra bonita, arrebatamento da igreja. A retirada da igreja. Paulo pegou a palavra que é algo ruim e colocou ali. Ele poderia ter pego a palavra harpazo. Era tão fácil. Mas ele pegou a palavra que está atrelada a divórcio, atrelada à rebeldia, atrelado à dissensão, atrelado à própria apostasia, né, a apostasium, e colocou ali. Uma palavra que é totalmente negativa. E colocou ali. E aí, é claro, a gente tem que ver que ele falou que até o quarto século a palavra se manteve ali, né, no sentido original. Isso foi mudado depois, é a partir do século XVII, 1600. É que começou a ter briga, rixa, né? Então vamos ver se realmente foi assim, olha só. Justino Marte, primeiro século, segundo século. Os insensatos não compreendem o que todos os meus raciocínios demonstraram, isto é, que estão anunciadas as duas vindas de Cristo. Uma em que se predisse que apareceria passível, sem glória, sem honra, e seria crucificado, outra em que viria dos céus com glória, quando o homem da apostasia... De onde está tirando essa palavra? Até que venha a apostasia, né? E
o homem da iniquidade? Porque o homem da iniquidade vai trazer a apostasia. Até quando o homem do arrebatamento, é isso que está falando aqui? O homem do arrebatamento? O homem da retirada? Será que é isso? Quando o homem da apostasia, aquele que profere insolências contra o Altíssimo, se atrever a cometer iniquidades contra nós cristãos. A nós cristãos, ele não vai estar aqui? Contra nós que, conhecendo a religião através da lei e da palavra, que saiu de Jerusalém pela obra dos apóstolos de Jesus, nos refugiamos no Deus de Jacó e no Deus de Israel. Ué, não entendi. O homem da apostasia, o homem do arrebatamento? É o homem do arrebatamento, deve ser isso. Né? O homem do arrebatamento, o homem da retirada. Aí que vai perseguir nós cristãos. Nós, mas ele não vai estar aqui. Como é que é nós cristãos? Queria... Aliás, né, o Ezequiel, né, o meu amigo que mora lá na Itália, ao vivaço, leu esse texto aqui para ele. E ele falou, você quer ficar com os pais da igreja ou quer ficar com a Bíblia? Mas acabou de fazer um discurso que até o quarto século a palavra se mantinha original, todo mundo entendia que era retirada. Todo mundo entendia que era retirada. E aí ele meteu essa, você quer ficar com os pais da igreja ou quer ficar com Paulo? Ele acabou de fazer um discurso que os pais da igreja corroboraram com o que ele estava ensinando, que era retirada. Voltou atrás? Então pega aquele livro dele que ele escreveu, dizendo que os pais da igreja acreditavam que a apostasia era retirada, e joga fora, queima. Não continue vendendo. Porque afinal de contas, eu fico com a Bíblia, ou eu fico com um livrinho que ele escreveu, falando que a apostasia é retirada dos pais da igreja. Justino de Roma. Irineu de Leão. Vamos lá. O apóstolo, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala assim do anticristo. Porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. O apóstolo se refere claramente à sua apostasia e à sua elevação acima de tudo que se chama Deus. Cadê eles interpretando que a apostasia é retirada? Arrebatamento. Ele já está fazendo a exegese do texto. E você quer saber mais de grego do que Irineu de Leão? Ele está fazendo a exegese do texto. E Natan Rufino falou que essa tradução não foi uma tradução exegética, foi por birra. Mentira descarada. Mentira, mentiroso. O pai da mentira é o diabo. Natan Rufino tem acesso a esse texto. Ele lê Irineu de Leão. Por que ele não colocou esse texto pelo menos para dizer, olha, tem alguém que pensa diferente? Seja honesto, eu não faço isso aqui com vocês? Quando aparece um milenista, eu não falo, esse cara aqui é milenista. Ele acredita que vai haver duas ressurreições, né, de ímpios e de justos na vida de Jesus. Fala! Fala, ué! Eu falo. Quando a pessoa ela não crê diferente um do outro, qual é o problema? Ela tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Mas não, né? Os pais da igreja, os discípulos, os apóstolos, criam um arrebatamento. Até o quarto século mantinham a palavra original. Seja honesto. Por que não fala que não havia ninguém? Ninguém fala de um arrebatamento antes da grande tribulação. Ninguém acreditava que a igreja iria ficar 7 anos no céu. Não tem ninguém fala sobre isso. E nesse curso que você fez comigo, eu te dei N textos mostrando... O próprio texto aqui de Justino acabou de falar que eles acreditavam em duas vindas de Jesus. Uma como homem, como menino, e a outra numa vinda gloriosa, depois da aparição do homem da apostasia. Ponto. Só que se falar isso, a casa cai. A casa cai. Então tem que trazer um fundamento histórico. Só que esse fundamento está sendo totalmente deturpado. E está aqui. O próprio apóstolo Paulo já está fazendo a exegese do texto. Apóstolo Paulo, não, perdão. Irineu. Já está fazendo a exegese do texto de Paulo. A apostasia aqui não é retirada. Ele está falando. O apóstolo se refere claramente à sua apostasia
A sua apostasia é que é o seu arrebatamento? Não, porque ele continua. É a sua elevação acima de tudo que se chama Deus. Ou seja, ele está se referindo ao anticristo. Ao anticristo. Está aqui, ó. Contra as heresias, livro 5, capítulo 25, verso 1. E a mesma coisa fala Justino de Roma. O homem da apostasia. Apostasia. Por que ele falou apostasia? Porque ele está lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Hipólito de Roma. Vamos ver o que ele vai falar. E o bem-aventurado apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: agora, irmãos, rogamos-vos acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião nela, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse próximo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque esse dia não virá. Sei que primeiro vem a apostasia, não está ali retirada? Está a apostasia. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Essas coisas, então, agora vai fazer exegese, tá? Do que foi lido. Essas coisas, então, estando para acontecer, amados, e a semana sendo dividida em duas partes, e a abominação da desolação sendo então manifestada, e os 2 profetas e precursores do Senhor tendo terminado sua carreira, e o mundo inteiro finalmente se aproximando da consumação, o que resta, senão a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo do céu, por quem aguardamos com esperança? Ele está colocando aqui, ó, primeiro tem que vir a apostasia, o homem do pecado, os 2 profetas, os precursores do Senhor, eles têm que terminar a carreira. O mundo inteiro vai ver a consumação de tudo. Aliás, ele até coloca aqui, ó, temos que esperar a semana sendo dividida em 2 partes, a abominação da desolação. Aí então é que terá a vinda de nosso Senhor e Salvador. Ele pegou o texto de Paulo que diz que primeiro tem que vir a apostasia e o homem do pecado, e está colocando isso. Realmente, gente, antes da vinda do Senhor, tem que vir a última semana, tem que vir a abominação, tem que vir os 2 profetas, tem que finalmente aproximar tudo do que resta. Aliás, tem que acontecer tudo para acontecer então o que resta. E o que é que resta? Resta a vinda do nosso Salvador, que nós aguardamos com esperança. Qualquer pessoa que não tem deficiência mental vai ler esse texto dizendo que ele aguarda Jesus voltar depois da manifestação do anticristo, a abominação, a última semana e os 2 profetas. E ele vai usar como base o texto de 2 Tessalonicenses, que ele está lendo aqui, que a vinda de Jesus só pode acontecer depois da apostasia e revelado o homem do pecado. Ele está fazendo a própria exegese. Justino está fazendo exegese, Irineu está fazendo exegese, Hipólito está fazendo exegese. E ninguém está traduzindo, ninguém está falando aqui que a apostasia se refere a arrebatamento. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém está escrevendo isso ali. Ninguém está fazendo isso. Então é muito complicado, gente. É complicado demais, demais. Deturpar a história. A verdade vem à tona. É porque a Igreja do Brasil não gosta de ler a patrística, cara. Então os caras vão lá e vão falando. Vão lá e vão falando. Exatamente, Josiane. O texto está claro. Está tão claro que até Irineu fala, ó, o apóstolo se refere claramente. É claramente a apostasia e a elevação do anticristo. Claramente. Vai dizer que os caras não sabiam de grego? Que os caras não conheciam o original? Todo mundo deu errado. Aí o bonitão, o último biscoito do pacote, sabe ler. A última Coca-Cola do deserto sabe ler. Só os pré que sabem ler grego, que conhecem o contexto original, ninguém sabe de nada. A igreja nunca soube ler, nunca soube fazer uma exegese. Aí levantou agora, né, os iluminados que sabem ler de verdade, né? E que vai nos livrar da leitura errônea da Bíblia. Eu tenho que todo dia dobrar o meu joelho e agradecer a Deus, porque em 1830 levantou os iluminados abençoados que vai corrigir agora o caminho que nem a igreja do 1º, 2º, 3º e 4º século não tinha essa iluminação. Ah, meu irmão, por favor, sai fora. Sai fora.
De fato, a contradição no discurso dele está escancarada, mas insiste nessa interpretação persuasiva aos leigos. As pessoas que não têm acesso, você pode até ver o César Cavalcante. Ele começou a ler a patrística agora. Agora. A gente lê esses livros aqui, irmão, essa patrística aqui, ó, há mais de 20 anos, gente. Lê, relê, vai ler de novo, lê outra vez. Há mais de 20 anos, os caras foram ter acesso agora. E conforme a gente vai conhecendo mais parte da igreja, por exemplo, Hipólito de Roma, eu conheci recentemente, conforme a gente vai lendo, mais testifica do que nós cremos. É claro que, como eu falei, você vai pegar pessoas que são amilenistas, mas nenhum amilenista é pré-tribulacionista. Nem a escola de Antioquia, nem a escola de Alexandria, nenhuma delas ensinava o pré-tribulacionismo. Ele é pós-tribulacionista, mas ele só foi ter acesso agora aos pais da igreja recentemente. Ó, Vitorino de Petor. Vamos ver aqui, ó. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalharam. E não prevaleceram. Nem mais o seu lugar foi achado no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Foi precipitado na terra. Este é o princípio do anticristo. Tá certinho, a gente cresce também. Contudo, antes é necessário que Elias profetize, né? O espírito de Elias. E deve haver tempos de paz, o que a gente sempre ensina, né? O tempo de paz. E aí depois, quando os 3 anos e 6 meses forem completados, na pregação de Elias, porque ele atrela a pregação de Elias da primeira metade da última semana, que são os tempos onde ele não pode ser perseguido. Nós ensinamos isso. Está correto. A igreja do primeiro século, segundo, terceiro, quarto, também entendia dessa forma. Não é? Quando os 3 anos e 6 meses foram completados, na pregação de Elias, ele também deve ser lançado do céu. O diabo. Onde até então ele tinha o poder de ascender. E todos os anjos apóstatas. Bem como o anticristo deve ser despertado do inferno. Não é que ele vai sair do inferno e ressuscitar, não é isso não. Aquele espírito, né? Aquele espírito, né? A Bíblia diz que ele vem com todo o poder e eficácia de Satanás. O apóstolo Paulo diz, a menos que venha primeiro a apostasia, olha a palavra apostasia, e apareça o homem do pecado, o filho da perdição, e o adversário que se exaltou contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Em nenhum momento está se lendo aqui que ele está falando de arrebatamento, de retirada, está trazendo a palavra apostasia. Está traduzindo exatamente do jeito como está no grego. E está fazendo menção, né, à apostasia e o aparecimento do homem do pecado. Você vai ler o comentário dele sobre Apocalipse, ele não fala absolutamente nada de um arrebatamento antes da aparição do anticristo. Nenhum momento. De uma vinda antes. Há um silêncio total. Agora você imagina, você pega o texto, né, que a vinda do Senhor não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e da perdição. Então eu chego para você e falo assim, olha só, eu só vou na tua casa para me encontrar com você. Aliás, eu não posso ir na sua casa me encontrar com você sem que primeiro eu vá ao mercado e vá até a padaria. O que eu estou dizendo? Que eu só posso me encontrar com você, eu só posso me encontrar contigo, ter a minha reunião solene com você, depois de ir ao mercado e ir à padaria. E Paulo fala que a vinda dele, a nossa reunião solene com ele, só pode acontecer depois da apostasia e da revelação, da manifestação. Ou seja, 2 coisas devem acontecer antes da reunião. Isso é português claro. Isso é português claro. Só pode haver a reunião solene com ele
depois da apostasia e da manifestação. Ou seja, duas coisas devem anteceder a reunião. Isso é português claríssimo. E essa regra serve para o grego também. Claro que serve para o grego. Por isso que existe um silêncio total, né? Isso, a reunião é arrebatamento, é a reunião, Paulo fala isso, né? Ao encontro com ele nos ares, à reunião com ele nos ares. Pega o livro de Victor de Petor, comentário sobre Apocalipse, e lê. Vai ler lá, vê se você acha algum arrebatamento antes. Se você achar, eu te faço um pix de R$1.000, se você achar. Aí você me mostra lá, eu te faço um pix de R$1.000. Dou mesmo, tá? João Crisóstomo. O que é apostasia? Ele vai explicar o que é apostasia. Ele vai explicar. O que é apostasia? Denomina apostasia o anticristo, porque haverá de perder a muitos e induzir a quem apostatem, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Tá ali, ó, João Crisóstomo comentar as cartas de Paulo, né? 3, página 472, que é uma explicação de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. João Crisóstomo, professor de Antioquia, ele está fazendo uma exegese. Não foi ele que falou que até o 4º século se tinha um sentido original? Está aqui, ó, 4º século, 347. Ele morreu no iníciozinho do 5º século, 407. Bem no início. Toda a carreira dele foi no 4º século. Ele está trazendo uma exegese aqui. Ele está trazendo uma exegese do texto. Ele não está falando que a apostasia é retirada, é arrebatamento. Ele está falando que a apostasia aponta para o anticristo, porque haverá de perder a muitos e induzir a que apostatem. Toda a explicação, todas as explicações que eu li, não é uma questão de tradução. Eles já estão fazendo a exegese do texto. Eles já estão explicando o texto. O que vão fazer agora? Vai fazer a explicação da explicação? Não, porque aqui você tem que entender, porque a apostasia, no caso, ele não está se referindo aos Tessalonicenses, porque de Tessalonicenses está assim. Se você for ler o livro de João Crisóstomo, ele lê o texto e dá a explicação. Ele lê o texto e dá a explicação. Ele lê o texto e dá a explicação. É assim. É assim. É desse jeito. Eu estou lendo toda a literatura que você possa imaginar. Do 1º, do 2º, do 3º, do 4º século. Ninguém interpreta a apostasia como retirada. Isso é um absurdo. É uma cinte contra a verdade. Então é expressa, é deliberada a mentira. Está sendo propagada a mentira de uma maneira absurda. E dá a voz na rádio, e dá a voz na televisão, esse pessoal continua dando. E os caras não conseguem responder isso daí. Ficam perdidinhos para responder. Porque os caras não são dados a essa leitura antiga aqui. Graças a Deus que Deus está levantando um ministério. Esse curso que vocês estão recebendo é inédito, irmãos. Pega com força esse curso. Vocês se considerem privilegiados. E olha que no meu canal, se você for ver os vídeos, tem 200 visualizações, 300, 400. Não tem essa... Eu acredito que é Deus que está retendo, né? Isso daí. Porque se esse conhecimento chega nos grandes canais, acabou, meu irmão. Acabou. Já era. É game over. Porque contra fatos não tem argumentos. É game over. Mas Deus ainda está dando chance, talvez, né? Para eles se arrependerem. Então, considerem-se bem-aventurados, irmãos. Está aqui todas as provas documentais. E tem mais, não acabou, não. Quer ver? Ó, vamos lá. Ó. Teodoro de Mopsuestia. Esse aqui eu nunca usei, né? Para poder falar de Apocalipse. Mas eu usei ele aqui agora para você ver que as interpretações continuam. Mesmo na tradução da Vulgata, que diz dissensão, não é? Vamos continuar lendo aqui, ó.
Mas ele diz que o retém porque o diabo há muito tempo deseja fazer a mesma coisa, mas Deus o retém. Enquanto isso, porque estabeleceu um tempo para o fim deste mundo. Porque tinha gente já interpretando que o que retinha o anticristo era o Espírito Santo. E Teodoro de Mopsuestia, como Crisóstomo também, vai dizer que não, que o que retém o anticristo é o próprio poder de Deus, é a própria ação divina de Deus que retém ele. No dia que Deus tirar a mão, ele aparece. Porque ele não tem autoridade para isso. Ele não pode sair na hora que ele quer. Tem que ser na hora que Deus quer. Essa é a interpretação. Segundo o qual permite que ele seja visto de onde ele acrescenta. Será desejado para o seu próprio tempo. Como se ele fosse proibido de ser visto agora até então. Porque ele é mantido no presente por definição divina. É o divino que retém ele. Até que o seu próprio tempo venha a ser revelado. Mas ele será visto então no fim do mundo, quando o Senhor lhe permitir mostrar sua maldade. Por essa razão, ele bem acrescenta, pois o diabo pratica a iniquidade, isto é, embora o diabo não opere abertamente a apostasia, tá vendo aí? Porque o que opera hoje é o mistério da iniquidade. Somente agora um que o retém. O que o retém? É essa mão divina. É o tempo oportuno para que ele se apresente. Quando Deus tirar essa mão divina, então vem abertamente a apostasia. Ele está usando o texto de Tessalonicenses. Em nenhum momento aqui ele está falando de arrebatamento. Ninguém interpretou isso, isso é um absurdo. Isso é uma mentira. Mas como se em mistério dele agora a realizasse. Tentando a cada momento, por sua impiedade, que é o mistério da impiedade, né? Afastar aqueles que chegam à fé. Está aqui. Uma interpretação que a gente usa também. E o Teodoro de Mopsuestia ensina isso. Que existe um mistério da iniquidade que agora opera. Mas esse mistério está operando, né, até que aquele que o retém, né, seja retirado, né, e deixe, né, de reter, para que a apostasia venha aparecer, junto com o anticristo. Ponto, é isso. É isso. Perfeito. Não tem mistério nenhum. Todo mundo está interpretando igual, independente da escola, porque isso é uma questão de saber ler português. O cara vai lá no livro de fulano de tal, vai lá para briga de crente, com briga de católico, tem nada a ver uma coisa com a outra. É só você ler. É só ler. E os caras sabem ler. Os caras interpretam, os caras falavam grego. Eles falavam grego. Eles respiravam grego. Vivia grego. Teodoreto de Ciro, 4º século, 5º século. Glória a Deus pela sua vida, pastor, que Deus continue te reverando e fazendo de você uma boca profética nesse tempo do fim. Amém, Marta. E Deus tem levantado outras pessoas também, com esse mesmo ímpeto, né, de anunciar a verdade. O Rodrigo Silva fala que o anticristo vai sair de Roma, que os pais da igreja acreditavam e pregavam nisso. Só que não ensinavam isso. Havia, sim, algumas pessoas que atrelavam a besta Roma, mas eram alguns amilenistas, tá? Eram alguns amilenistas, mas eles mesmos ensinavam que o anticristo ainda iria vir, né? Então, assim, os que não eram milenistas, os de Antioquia, não ensinavam isso. Ensinavam que ele viria da tribo de Dan, que ele viria de uma descendência e cultura islâmica. Eu mostrei isso aqui numa live semana passada, tá? Então é muito ruim quando você pega um pai da igreja e coloca e joga todo mundo como se todo mundo cresce igual. Isso é desonestidade intelectual. E o Rodrigo Silva é outro cara intelectual que tem acesso a esses documentos. Prega a verdade. Os pais da igreja. Por que não pega os pais da igreja e para de guardar o sábado? Que nenhum pai da igreja guarda o sábado. Isso ele não faz, né? Aí os pais da igreja só servem quando é o próprio ego dele, né? E o que ele escolhe a dedo.
Rapaz, mas isso dá um sobe, minha veia fica aqui assim. Isso é uma das poucas coisas que me irritam. A hipocrisia. Isso me tira do sério. Até Jesus ficava irritado com isso. Quem não fica, né? Teodoreto de Ciro, na Epístola Paulina, capítulo 12. A apostasia é o próprio anticristo. Portanto, para se referir a um título, o anticristo, ele lhe dá o nome de um evento, a apostasia. Ele o chama de homem do pecado, porque ele é humano, e filho da perdição, porque nele está concentrada toda a obra do diabo. E porque ele não só perde, mas também causa a destruição de outros. Nisto ele imita a encarnação do nosso Deus e Salvador. Porque enquanto Deus assumiu a natureza humana para a nossa salvação, o diabo escolhe um ser humano para enganar os demais, chamando-se falsamente de Cristo. Está ali. Ele explicou o que significa a palavra apostasia. Ele explicou o que significa a palavra filho da perdição. Ele explicou o que significa a palavra homem do pecado. Está aqui. 4º século, 5º século. Aonde que está um documento? Eu quero um documento que está explicando que a apostasia é retirada. Ninguém é maluco para interpretar assim. Ninguém. Você não vê uma alma viva interpretando assim. E assim a gente finaliza, né? Finaliza porque foi o que eu pesquisei. Se eu for mais a fundo, catucar, ler, né, pegar centenas de livros, ainda vou achar mais. Mas eu peguei os principais. Então, é muito complicado. Gente, ensinar a palavra de Deus não é brincadeira não, irmãos. Vou brincar de ensinar a palavra. Vou brincar de ficar ensinando a Bíblia. Eu, particularmente, quando eu não tenho a resposta, quando eu não sei das coisas, quando eu erro, eu volto atrás imediatamente. Imediatamente eu volto atrás. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu não sou o dono da verdade. Mas a gente precisa ter temor da palavra. Olha o que está aqui escrito, quero ler esse texto com vocês. E a gente vê um monte de gente querendo ser mestre, abrindo canal, querendo ensinar, desafiar os outros. Não é? Olha aqui, ó. Todo mundo agora quer ser professor. Aí, ó. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Irmãos, isso não te causa temor, não? Todo mundo quer ser professor, todo mundo quer abrir canal, todo mundo quer ensinar, todo mundo agora virou, né, expert no assunto. As coisas que a gente ensina aqui, irmãos, pelo menos eu, são coisas que eu já ensino há mais de 20 anos. Se mudou uma coisa ou outra, é bem pontual. Tá picotando, o Biraci? Irmãos, vê se o meu microfone tá picotando aí. Tem um irmão reclamando que tá picotando o microfone. As coisas que eu estou ensinando é bem pontual. Aliás, as coisas que alguma mudança é bem pontual. É uma coisinha aqui e ali. Mas a gente não fica toda hora mudando a interpretação, toda hora trazendo... Olha a novidade, olha a novidade. Não. A gente fundamenta mais aquilo que nós já cremos. Fundamenta mais. Mas não fica trazendo, né? Gente, olha a nova revelação. Gente, olha isso aqui, ó. Isso aqui é novidade. Não. Isso a gente não faz. Jamais. Claro que Deus pode trazer uma coisa nova. Mas a gente fica buscando altas revelações. Porque a gente tem temor à palavra. Eu, pelo menos, tenho. Os irmãos sabem, se eu tiver que voltar atrás, eu volto. Se eu tiver que alterar uma coisa, eu altero. Se eu tiver que ajustar alguma coisa, eu ajusto. Mas quando eu ensino com ímpeto, igual eu estou ensinando hoje, irmãos, como que eu vou dizer que os textos que eu trouxe aqui não são esses textos?
Os textos, você lendo, você já entende o que está se falando. Não precisa ser PhD, pós-graduado. Qualquer pessoa lendo entende. Então toma cuidado, gente. Aquele que ensina, ele tem que ter responsabilidade no que ensina. Sobre esse vem maior juízo. Vem maior juízo. Todos nós seremos julgados. Você vai ser julgado, eu serei julgado. Só que o julgamento pela qual eu serei julgado é maior. O peso na minha vida é maior. Eu estou muito ciente disso. Porque existe uma responsabilidade nas minhas costas por eu estar ensinando. Então, o que você vê hoje ensinando, se você pegar um vídeo de 10 anos atrás, é a mesma coisa. Compara o que eu ensino hoje com o que eu ensinava 10 anos atrás para você ver. Se alterou. Pega os vídeos lá de 2016 para você ver. Pega os meus esboços que eu ensinava para você dar uma olhada e você ver. De 15 anos atrás. A gente não brinca de interpretar, não. Tem acréscimos, claro que tem acréscimos. Tem um ajuste aqui, outro ali, mas é pontual. Então, cuidado, irmãos. Ensinar a palavra é responsabilidade. Não é algo que a gente está brincando de internet para ter visualização. Não é, não. Muito cuidado. Por isso que eu procuro, quando eu ensino, eu trazer o máximo de fundamentação possível. Não somente bíblico, mas trazendo testemunho de homens de confiança que andaram com os apóstolos.